A vantagem do computador na web é que você está sempre com isso à disposição de vocês, né? Basta estar num computador ligado à internet que vocês têm à disposição tudo. Esta é a grande beleza desses missionários que criaram isso para a humanidade, né? Você hoje pode estudar sem sair de casa, percorrendo o mundo inteiro, percorrendo bibliotecas do mundo inteiro, pegando livros e materiais para estudar em todo lugar. E aí a gente está fazendo isso com a obra O Livro dos Espíritos, é a primeira que a gente botou no ar e a gente quer botar no ar todas as outras obras. Ou seja, vocês vão ter ali a pastinha do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Viagem Espírita, as revistas espíritas. Vocês vão ter todas as obras ali nas pastinhas para você remeter a todas as outras. Então vai ser um círculo assim, uma remetendo a outra, que você vai correr atrás do rabo, que você vai sair de uma, volta, acabou, e vai, e não para isso. Mas vai estudar muito bem as 20 obras de Kardec. Então quem quer estudar aos poucos por tema, pode estudar assim. A recomendação é pega as 20 e lê de cabo a rabo 1000 vezes. Isso também é uma saída. A outra saída, bom, eu já li várias vezes as obras, agora eu quero estudar algum tema. Pega o Livro dos Espíritos, ele tem todos os temas. Eu quero estudar o princípio vital. Então você vai entrar aqui e vai ver tudo que Kardec colocou, que nós achamos até agora, sobre o princípio vital. Então você pode estudar também por temas, aprofundando aí o estudo. Lembrando que aqui a gente está colocando as nossas revisões, nas outras obras também. Nós ainda não conseguimos colocar, a Revista Espírita que está aqui tem muito erro. E a gente está corrigindo aos poucos. Então vocês vão ter que dar um desconto, de vez em quando achar algumas coisas erradas. Porque a gente está corrigindo. Nós pegamos um texto, estamos colocando e tem muito erro ainda. Então a gente está fazendo os acertos. Mesma coisa com as traduções. A gente bota uma, de vez em quando a gente faz um acerto lá para fazer e deixar o mais correto. Mas ainda tem muito erro que está sendo corrigido na medida em que a gente vai achando os erros e vai fazendo os acertos. Nós estamos com uma pessoa fazendo a revisão da Revista Espírita, da tradução francesa para o português, pegando e corrigindo os erros que ela consegue pegar. Então a gente também vai mudando isso e vai acrescentando esses estudos aí aos poucos. Então vocês vão aos poucos tendo as informações no site. Feito isso, nós agora vamos estudar. Mas eu não quero só estudar o Livro dos Espíritos. Você aqui botou o Livro dos Espíritos, embora você remeteu o Livro dos Espíritos para todas as obras. Eu quero estudar Sócrates. Sócrates escreveu várias mensagens em O Livro dos Espíritos, como espírito. Sócrates é citado várias vezes. Você vem aqui e digita Sócrates. Pronto. Você digitou Sócrates. Ele vai pesquisar em todas as obras de Kardec onde Sócrates apareceu, como autor, como espírito ou citado. E aqui você vai. Pouca coisa, né? E ainda tem mais 2 páginas, eu estou na primeira. Ou seja, onde apareceu a palavra Sócrates em todas as obras de Kardec. Essa é a segunda página. Vamos contar quantos tem? E ainda tem no catálogo racional. Até agora, 40, é? Vamos ver. – 47 citações em que Sócrates aparece. Então você pode, tudo que apareceu nas 20 obras sobre Sócrates. Isto vale para qualquer um. Eu gosto de estudar o Espírito de Verdade, saber onde o Espírito de Verdade, as mensagens dele, quando ele foi citado, vale a mesma brincadeira. É só entrar aqui na busca e escrever Espírito de Verdade. E nem botei o acento, viu? Para não ter trabalho de botar o acento. Aí tem 4 páginas, já aumentou um pouco mais. Vamos lá para 4. Isso, eu vou entrar. Aí. 67. Vamos.
E só que é uma coisa, se você clicar dentro de uma dessa, ó, e esta remeter para uma outra, isso é uma bola de neve. Eu remeti para esta. Aí eu venho aqui, ver se ela remete para mais uma. Só que você pode entrar numa dessa, ela remeter para 10. E aí vai. Quem quiser estudar, é um prato cheio. Entra e não sai mais. E vai embora. Então, escolhe a palavra, o texto, coloca ali. Se você quer pesquisar, então, alguma coisa, eu quero pesquisar fluido universal. Hein? Coisa boa, hein? E olha que tá rápido pra caramba. Eu estou usando a internet aqui do meu celular. Então, nós não estamos aqui com uma super conexão. A internet do celular, aí fluido universal, onde aparece fluido universal. E aí vai, você vai encontrando, e às vezes dentro de um texto se remete para outro, que remete para outro, que remete para outro, isso pode ser uma bola de neve. Você pode clicar naquele azul que apareceu embaixo, abre ele, e ele remete para mais 10 outros azuis que você vai botando, e você tem um material aí de estudo muito grande. Então você pode escolher um tema, um assunto e estudar. Ou seja, desculpa para você falar que não tem o que estudar e facilidade para estudar, não há. Agora só precisa achar tempo e vontade. Como o tempo depende da vontade, só precisa da vontade. Tempo a gente faz, basta ter vontade. Eu digo sempre meus alunos, o que vocês fazem entre meia-noite e 6 horas? Professor, eu durmo 1 hora menos. Pronto, achei tempo para você estudar. Aluno adora dizer, professor, não tem tempo para estudar. Eu já pergunto, o que você faz entre meia-noite e 6 horas? Durmo. Então, durma de 1 às 6. Você já ganhou 1 hora de meia-noite a 1. Pronto. Tempo você acha, basta que você tenha vontade. Bom, agora nós começamos a estudar, e nós vamos até amanhã, a estudar o caráter da revelação espírita. É claro que eu vou estudar por aqui, né? Bom, então nós vamos começar a estudar agora o caráter da revelação espírita. Aí está o texto. Conseguem ler? Daí de trás? Não. Eu aumento mais. Ainda não? Ninguém aí de trás? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver se dá. Eu acho que não aumenta não, vamos ver. Mas eu aumento de outro jeito. Melhorou? Daí de trás? Então, eu vou tentar aumentar um pouquinho. Só que aí passa da página, eu vou ter que fazer o... Vamos ver. Aí todo mundo leu? Aí de trás? Esse é um texto muito longo. Vocês vão poder ver aqui, ó. Além das notas, ó, 62 itens. Vocês não esperem que eu vá trabalhar com vocês apenas nas poucas horas que nos restam até de hoje. E eu vou explorar algumas coisas que eu acho muito, muito importante para a nossa discussão. Mas fica aí o convite, tem que estudar o texto inteiro. É um texto muito rico, muito profundo. O GEAC, o grupo, existe há 4 anos. Esse site IPEAC, com essa estrutura, nós estamos há 2 anos trabalhando para botar no ar. Nós tínhamos um outro site do IPEAC que a gente gastou mais ou menos 1 ano para botar no ar, colocamos com material de estudo. Aí a gente foi trabalhando nessa nova ideia. E estamos há 2 anos trabalhando e não está pronto. Mas a gente achou melhor este ano, agora em outubro, fazer uma homenagem a Kardec e ao Livro dos Espíritos, que completou esse ano 150 anos, a 2ª edição, que é a edição definitiva de 1860. Ela completou 150 anos essa edição. A gente resolveu fazer uma homenagem, antecipar e colocar o que a gente já tinha feito, sabendo que nunca isso vai estar pronto. Então não adianta, vamos esperar aprontar para botar no ar, nunca vai estar pronto. Então eu precisava ter alguma coisa pronta para também não colocar no ar, pouca coisa você entrar assim, não vou ter o que estudar no site, não vou entrar mais. Então a gente trabalhou durante 2 anos o grupo para preparar e colocar
o que a gente achou até agora. Então não está pronto, a gente continua pesquisando os livros para completar o catálogo, pesquisando os livros para completar lá as referências das obras de Kardec e continuamos trabalhando nos links das obras de Kardec. Mas já tem muito material para estudar. Então foram 2 anos, agora botamos no ar e não paramos mais. Então nós temos aí uma equipe grande pra caramba, né, Terezinha? Umas 2, 3 dúzias de pessoas aí colaborando, num trabalho voluntário, obviamente, todo mundo usando o seu tempo, suas horas vagas, para nos ajudar na montagem do site, já que o nosso pagamento aqui é trabalho. A gente paga com trabalho. Quem trabalha, ganha mais trabalho. É uma beleza, que o grupo percebe assim, opa, o cara está trabalhando, não é assim, a gente fala assim, a gente está vendo, nossa, fulano já colocou a revista de 63. Ô, cara, dá para colocar de 64, já que você já colocou? É assim, quem trabalha, ganha mais trabalho. Aham. Sim. Não, na definição de Kardec, foi o que eu dei, muito cuidado. As palavras têm os significados que os autores dão. Tá? Então, o que eu citei foi aqui, no Catálogo Racional, que é uma obra escrita por Kardec, o Kardec tem o item 2 do catálogo, em que ele dá esse título, Obras diversas sobre o Espiritismo ou complementares à doutrina. Foi o nome que Kardec deu. E ele coloca nessa lista obras que tratam do Espiritismo, mesmo que ele discordasse do que o autor colocasse na obra. Ou seja, ele usou uma noção, às vezes, diferente de que se usa hoje. Hoje, quando se fala em obras complementares, se fala em obras que estão de acordo com o Espiritismo, mas não foram escritas por Kardec. Hoje, o sentido mais usual de complementar é esse, obras espíritas, mas que não foram escritas por Kardec. Mas passa a impressão de que sejam obras espíritas que estão de acordo com o pensamento de Kardec. Hoje, naquela época, Kardec não leu assim, ele não usou essa nomenclatura. Ele chamou de diversas ou complementares, obras cujo tema eram espíritas. Mas nem todas ele concordava com elas. Então é apenas um uso da palavra. As palavras têm o significado que a gente dá a elas. Né? E às vezes é o uso que faz esse significado. Por isso Kardec começa o Livro dos Espíritos falando sobre isso, que eu sempre nas minhas palestras falo. O primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos, o começo da obra mais importante que ele produziu. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos, assim o exige a clareza da linguagem, para se evitar a confusão inerente à variedade de sentido das palavras. Bom, se duvidar, eu posso abrir aqui. Então, ele começa assim. Por quê? Porque é isso, a confusão por palavras. Nós vamos ver no texto do Caráter da Revelação Espírita essa preocupação dele com palavras. Porque as palavras sofrem do que a gente chama polissemia. O que ele chamou de anfibologia, à sua época. Anfi, duplo sentido. A palavra alma é uma que ele discute, tem vários sentidos. Então você tem que saber, bom, qual é o sentido que você está usando para a palavra. Então Kardec usou a expressão complementares, obras complementares, num sentido que às vezes a gente não usa mais hoje. Então muito cuidado de você pegar o catálogo e dizer assim, olha gente, Kardec botou essa obra aqui como complementar, então vamos estudar porque Kardec está de acordo com ela. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Tanto é que ele bota uma notinha em algumas delas dizendo que elas estão contra. Ou seja, para que você não use o mesmo sentido que você usa hoje. Então, você sabendo do sentido, o importante é que as pessoas se entendam, né? Qual é o sentido que você está usando? É esse? Ah, não é esse? E aí você então se entende e aí compreende do que a pessoa está dizendo. Por exemplo, hoje se usa a expressão obras básicas, não é? Kardec não usou essa expressão. Ele usou a expressão que está aqui. Perdão. Deixa eu ir fechando aqui que diminui. Ó, ele usou a expressão obras fundamentais da doutrina espírita. Se você olhar a lista, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, a Revista Espírita, o que
Quais são, então, as obras fundamentais na visão de Kardec? As próprias obras. A expressão que ele usou. Hoje nós usamos qual expressão? Obras básicas. Eu não gosto da expressão básica. Não gosto, é a opinião do Cosme, mas a palavra não tem nada a ver, é só opinião, porque a palavra básica passa para mim, que sou da universidade, que você tem o básico e o superior, né? O básico, o médio, o superior. Só isso. E me diga o que está superior a Kardec. Eu não conheço, você conhece, me apresenta. Então eu prefiro fundamentais. Mas a palavra básico pode ser interpretada como fundamental também. Se você olhar o dicionário, a palavra básica sofre da polissemia também. E um dos significados da palavra básico também é fundamental. Então, se você dissesse, eu estou usando a palavra básico como sentido de fundamental, aí eu falo, bom, achei muito mais legal. Mas a palavra, percebe? Agora, se o cara não, básico para mim é porque Kardec está lá, tem muita gente superior a ele, que superou Kardec, que foi além de Kardec. Aí eu vou discordar, porque eu quero que me apresente esse autor que eu não conheço. Eu vou adorar conhecer, pode ser ignorância minha. Aliás, sempre que faço palestra, eu pergunto, me dê alguma coisa que seja mais profundo, que tenha superado Kardec. Eu vou adorar ler, porque eu não sou dogmático. Leio de tudo. Então, mas aí é só questão de palavra, de novo palavra, a ideia que é importante, não a palavra. Use a palavra que quiser usar, desde que você diga exatamente qual é a ideia que você quer passar por ela, senão a gente cria confusão, né? Eu estou falando de uma coisa e você está entendendo outra. Por isso que foi boa a sua pergunta, né? Porque senão eu estou falando de complementar no Kardec, você usa complementar no outro sentido e a gente não se entende, porque a gente está usando sentidos diferentes para uma mesma palavra. Por isso a preocupação de Kardec com a anfibologia, a gente diria hoje com a polissemia. Muitas discussões entre pessoas são discussões polissêmicas. São discussões que envolvem que os dois usam a mesma palavra para sentido diferente. Um exemplo que eu dou muito é quando você vê duas pessoas discutindo qual é o melhor time de futebol, né? Aí, o que você entende por melhor? Um descreve uma coisa. O que você entende por melhor? O outro descreve outra. O meu é o melhor, o outro é o melhor. Claro, as definições são diferentes, os dois podem estar corretos. Eu já contei numa palestra, vocês se lembram, sobre o que eu vivi sobre o perdão, né? Em que eu falava sobre perdão e alguém falou, Deus perdoa, professor Cosme? Ou não perdoa? E eu quase respondi, mas antes eu virei para a pessoa e perguntei, mas o que você entende por perdão? E o que você quer dizer? Aí ele contou a história, que ele estava numa discussão na casa espírita, e ele defendia a tese de que Deus não perdoa, e tinha um outro companheiro que defendia a tese de que Deus perdoa. E ele queria saber a minha opinião, afinal de contas, Deus perdoa ou Deus não perdoa? Aí eu disse para ele, vem cá, o que você que acredita que Deus não perdoa, entende por perdão? E ele deu a explicação dele assim, Deus não perdoa porque para perdoar tem que ser ofendido. Só há perdão se houver ofensa. Como Deus nunca é ofendido, ele não precisa perdoar. Estou certo ou não estou? Deus não perdoa, né, professor Cosme? Eu disse, o que o seu amigo disse quando disse que Deus perdoava? Ele disse que o perdão é dar uma nova oportunidade. Como Deus dá nova oportunidade para as pessoas, então Deus perdoa. Quem que está certo? Eu falo os dois. Agora, a palavra parecia que eu tinha que fazer a opção de uma só delas, mas os dois estavam corretos. Porque usavam duas palavras em dois significados diferentes e as duas representavam algo muito correto sobre Deus. Então, muito cuidado, que às vezes você discute e briga com o outro sobre palavras. É o problema que a gente sempre diz quando eu trato aqui, eu vou tratar um pouquinho da palavra religião, que é uma palavra polissêmica. E que às vezes a pessoa tem uma discussão tremenda em torno de uma palavra que é polissêmica. Este capítulo é tão importante que Kardec comenta desse capítulo na introdução, que nesse capítulo ele procura colocar aqui qual é o verdadeiro papel dos espíritos e dos homens na elaboração da doutrina espírita. Então, é uma das questões que ele vai tentar responder. O primeiro parágrafo, ele coloca quais são as questões que ele vai responder nesse capítulo. Daí a importância do capítulo. Olha as questões que ele vai tratar. A primeira delas, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Então, essa é uma pergunta importante. Neste caso, se puder ser, né, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita?
É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? Então ele vai entrar num tema fundamental, e vai discutir o conceito de revelação e vai tentar responder a essas perguntas sobre revelação. Vocês vão entender daqui a pouco por que é importante para ele colocar essas perguntas e responder essas perguntas. Porque quando o Espiritismo surgiu, a discussão, como ele tem uma parte da obra que é produção dos Espíritos e uma parte que é produção humana, Kardec tem que deixar muito claro o que é o humano, no sentido encarnado, do que é dos homens, e o que é dos Espíritos. Ele tem que deixar isso muito claro e por isso ele tem que discutir qual é o caráter do Espiritismo. O que é isso que estava surgindo? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades? Antes. É absoluta ou suscetível de modificações? Essas são questões que são importantes no contexto da própria ideia de religião que Kardec vai trabalhar. Isso é muito importante, porque as religiões se colocavam como revelações, no sentido teológico, revelações divinas, revelações de Deus aos homens, utilizando dos profetas. Então era preciso tratar dessa questão para você situar o Espiritismo nesse contexto. Qual a autoridade do ensino dos Espíritos se eles são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que prega se essa moral não é diversa da do Cristo? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo, em sua consciência, tudo quanto é mistério para se conduzir na vida? Tais questões sobre que importa nos fixemos. Então são muitas questões e nós não vamos tratar de todas. O tempo não permite. Então nós vamos escolher essas primeiras questões para a gente discutir aqui com vocês. E depois vocês continuam lendo o texto em casa. Mas aqui já se coloca um problema muito sério que vai chegar na definição que Kardec vai dar, vocês vão ver no item 13. O item 13 ele define, respondendo à pergunta se o Espiritismo é uma revelação, que tipo de revelação é. E o curioso é que